Se tem um calçado antigo e super tradicional no mundo todo, esse calçado é o chinelo. Registros apontam que ele já existia há pelo menos 4.000 anos no Egito, mas o modelo mais antigo encontrado pelo homem data do ano 500 e foi localizado na Europa. O chinelo é tão comum que, além de existirem várias civilizações, ele pode ser feito de diversos tipos de materiais. O modelo moderno, o mais usado hoje em dia, surgiu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Foi desenvolvido a partir de um modelo que existia no Japão e acabou se popularizando a partir da década de 1950. No programa A Origem das Coisas de hoje, você vai ver que o chinelo ganhou cores vibrantes, é sinônimo de calçado informal e passou a ganhar acabamentos e adornos personalizados. O primeiro chinelo que se tem notícia, ele data de 4.000 a.C., no Egito Antigo. Só que, na verdade, os calçados, desde o início da sua história, eles foram criados mais por necessidade do que por estética, por moda. Então, os primeiros exemplares, eles eram produzidos em fibra vegetal, em couro, em madeira, o que fosse mais próximo ali de onde o produtor estava, apenas com a função de proteger o pé da sociedade, seja por conta dos caminhos rochosos, porque a sociedade era nômade naquela época, ou justamente para as atividades de agricultura, entre outros. O chinelo ele não tem uma origem específica. Esse tipo de calçado ele foi encontrado em várias culturas e sendo produzido em vários materiais diferentes, mas ele tem basicamente a mesma anatomia, que é um solado flat com 2 tiras. A palavra chinelo tem sua origem no latim, ela vem da palavra planella, que é o diminutivo de planus, que em tradução literal, seria achatado, que justamente define o formato desse calçado. A diferença mais significativa entre os chinelos mais antigos e os mais recentes se dá justamente por meio dos materiais utilizados. Antigamente, eles não utilizavam borracha, porque a humanidade não trabalhava com esse material ainda, e usava mais fibras vegetais, mais couro animal também. Um marco histórico que mudou completamente o processo produtivo de tudo foi a Revolução Industrial. Com ela, o processo de fabricação dos calçados, ele deixou de ser 100% manual e ele passou a ser automatizado, seja pela fabricação de materiais e componentes, que antes era utilizado estritamente a fibra vegetal, fibra animal. A partir da Revolução Industrial, começou-se a utilizar plásticos como o PVC, a poliamida, entre outros, como componentes dos calçados, coisa que não era feita anteriormente. Então, a popularização do chinelo aconteceu no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando os soldados trouxeram do Japão o zori, que é o chinelo usado pelos japoneses. E aí ele se tornou muito popular na Califórnia, por conta do estilo mais casual, mais praiano, e veio para o Brasil no ano de 1962 com a Havaianas, foi quando ela registrou a empresa. Aí, tendo por base o zori, a Havaianas tem aquele padrão no solado justamente para lembrar a palha de arroz, que é o material que era utilizado no zori. No geral, os chinelos eles são produzidos por materiais injetáveis, então eles têm a fábrica e aí é tudo feito em larga escala. Apenas a produção manual, mas aí de forma mais artesanal, ela é feita mais manufaturada, então são produzidos componentes e aí os sapateiros, os artesãos, eles simplesmente colam a tira no solado. Se você for considerar o chinelo injetado como a Havaiana, o processo produtivo é completamente diferente, porque a Havaiana ela é basicamente produzida por máquinas. O contato humano ele é feito apenas no gerenciamento de máquinas, estoque, etc. Já o chinelo manufaturado, produzido de maneira mais artesanal, ele tem uma produção mais parecida com o sapato
sem ser chinelo, com o sapato comum. Porque são produzidos os componentes e aí depois vem a mão de obra dando forma ao sapato. Então, é feita a colagem do solado, na palmilha, é feito o cabedal e todos esses processos são mais parecidos. Com relação à fabricação de masculino e feminino, a única diferença é o formato do pé. O processo produtivo é o mesmo, só mudam mesmo a questão de medidas, de largura do pé e altura, porque a anatomia feminina e masculina é diferente. Bom, uma curiosidade que eu achei super interessante sobre os chinelos é que a Havaianas, o processo produtivo delas, quando começou, eles só produziam em duas cores, o branco e aquele branco com azul. E aí, devido a um erro de produção de um lote, saíram alguns pares com outras cores, preto, vermelho, se eu não me engano, e aí eles perceberam que eles podiam adicionar mais cores para fazer a diferenciação de modelos de produtos, para não ficar sendo mais do mesmo. Meu nome é Ana Flávia Lima Lustosa, eu tenho 36 anos e hoje eu sou empresária. Meu nome é Clarice Izete de Mendonça, eu tenho 35 anos e sou empresária. Eu e nem minhas sócias tínhamos pretensões de ser empresárias, né? As duas formamos na Universidade de Brasília, somos engenheiras agrônomas. Ela é minha caloura, né? Inclusive participei da banca de apresentação de monografia dela. E nós aqui, como com a cultura de Brasília, né, saí da universidade, eu saí empregada, trabalhei como engenheira agrônoma, mas achei que foi muito pesado para mim, como mãe solteira, né, viajar muito tempo, passar muito tempo sem sinal e tudo mais, então fui pro concurso público, né, e isso é muito frustrante. É muito frustrante, né? Realmente pega, e ela, né, no momento da vida dela também estava estudando para concurso, e nós duas cansamos dessa vida de estudar e continuamos a pensar como que teríamos uma vida financeira estável, né, aqui em Brasília e tudo mais. E aí a gente decidiu que ia montar uma empresa. Na verdade, foi a Clarice. A gente já estava conversando, somos amigas há muito tempo, conversando sobre montar uma empresa e nós não sabíamos em quê. E aí a gente sentou para começar a pesquisar e justamente nessa época que a gente estava pesquisando qual seria o ramo, como seriam os nossos fornecedores e tudo mais, uma grande amiga nossa estava casando e ela levou um golpe de uma empresa de São Paulo, justamente dos chinelos personalizados, que hoje é tão importante quanto a forminha. E aí ela falou, não posso ficar sem os chinelos, e nós éramos madrinhas, e nós ficamos responsáveis por procurar algum lugar aqui em Brasília que fornecesse. E nós encontramos, assim, muitas operações fundo de quintal, ou pouco profissionalismo. E aí a gente falou assim, nossa, realmente eu acho que nós somos duas mulheres bem criativas, nós conseguimos fazer isso, né? Especialmente a parte de criação de arte, de engajamento de clientes, e a parte da produção a gente aprende como qualquer outro negócio, né? Então foi assim que começamos nossa empresa de chinelos personalizados. Vimos as máquinas, compramos todas, algumas manuais no início, que nos arrependemos rapidinho. E logo em seguida a gente só foi crescendo, graças a Deus. Fiquei um ano e meio estudando para concurso, mas como você não consegue medir se você vai quando isso vai acontecer, né? E você fica naquela ansiedade. Então eu já não estava mais aguentando. Eu falava, não tá dando mais para mim. E ela estava nesse mesmo período. Eu falei, vamos abrir um negócio? Ela falou, tá, vamos. Só que ela ficava me enrolando. Ela me enrolou muito. Todo mês eu falava para ela, vamos abrir, vamos procurar. E ela, mas do quê? Eu não sei, Ana, vamos abrir alguma coisa, vamos...
Aí eu liguei pra ela, olha, eu não aguento mais, você vai comigo ou você não vai. Isso foi tudo no período em que nossa amiga estava casando, estava acontecendo já essas mudanças das nossas amizades também, né? E a gente viu essa oportunidade. E aí no outro dia a gente começou a pesquisar, isso é legal, então vamos investir nisso, vamos. Já saímos de lá com o nome Folgados Pés, com o e-mail formado, matriculado no curso do Sebrae, tudo. Na primeira reunião que a gente teve, a gente já saiu com o nome da fábrica, assim, decidido, vamos. Então tá, começa a pesquisar as máquinas, o que a gente vai precisar, vamos comprar esse curso online, compramos o curso online, tudo no mesmo dia. A reunião que a gente achava que não ia dar em nada, foi a abertura do nosso negócio em si, assim, foi a nossa decisão e agora não tem volta, vamos. Nós compramos a borracha, são blocos de borracha, né? Dependendo da qualidade do chinelo, o tamanho é diferente, então o rendimento também é diferente, né? Por isso que o preço também é diferente, né? Nós recebemos, existem várias empresas no Nordeste, lá em Juazeiro do Norte, né? Que produzem esse tipo de borracha, não só para chinelo, mas para tatame, para várias outras coisas, né? E fazemos todo o corte. Então o chinelo, ele é produzido aqui, na nossa fábrica. A única coisa que nós não produzimos são as tiras, né? Porque elas têm numerações diferentes e cores diferentes e feminino e masculino. Então é uma variação muito grande, né? A gente tem um estoque mínimo que a gente mantém para pedidos de urgência, né? Que são as tiras femininas no branco perolado ou no dourado. Isso a gente sempre mantém em estoque no mínimo para as brancas para uns 300 a 400 pares e as douradas para uns 200, 300 pares. E as brancas masculinas e as pretas masculinas que a gente atende qualquer tipo de pedido de urgência. É muito engraçado, porque quando a gente fez o nosso plano de negócio, a gente achava que esse ramo não havia essa fidelização, que a gente achava que só atenderia esse cliente quando fosse casar ou quando fosse o debutante, mas não. A gente percebeu que, na verdade, ela volta, esse cliente ele volta. Quando ele gosta, eu fiz a festa de debutante da minha filha. Ano que vem tem a festa de 18 anos da minha outra filha, vou aproveitar e vou pedir pra ela. Agora minha prima vai casar. Sempre tem essa fidelização e os nossos clientes acabam voltando e levando também para, às vezes, o ambiente de trabalho delas. Então, assim, eles pedem para o casamento, aí depois, nossa, isso daqui é super legal, vou levar para uma lembrancinha dentro do meu trabalho, vou indicar para o meu chefe dentro do meu trabalho. Então, existe essa fidelização que a gente não acreditava no início. Um dos maiores diferenciais da Folgados Pés é o nosso atendimento e como nós pensamos o nosso negócio como clientes. Então a gente desenvolveu vários tipos de embalagem para oferecer para o nosso cliente. Então, pensando não só em eventos como noivas ou debutantes, mas também empresas, escolas, clínicas, nós temos vários tipos de embalagem. Nós temos saquinhos super personalizados, onde fazemos a sublimação nesse saquinho, então a logo, o nome do convidado, tudo pode ir nesse saquinho. Nós temos o saquinho transparente, que é uma coisa mais simples, nós temos saquinho de organza e para as nossas noivas e debutantes, a gente não recomenda muito saquinhos, porque um convidado, isso veio com experiência em nossas parceiras cerimonialistas, que um convidado na palma da mão leva 6 doces. Num saquinho, leva 30. Leva suplá, leva guardanapo, leva tudo da festa. Então a gente sempre avisa nossos clientes, né, que estão qual é o intuito da festa, o que é um presente. Mas essas embalagens hoje são muito usadas para o Dia dos Professores, para empresas que vão fazer eventos corporativos ou alguma promoção. Então a gente tem vários tipos de embalagem e sempre também indo em busca de novos métodos. Temos uma necessaire também, que as noivas estavam pedindo para o seu grupo de cortejo, nós também incorporamos. Temos a eco bag, que também pode ser sublimada, que é muito mais para a parte empresarial. E muitas outras, e sempre mais. Tudo que vier saindo, a gente tenta incorporar.
você ter um controle da contabilidade, ele é um pouco complexo, você tem que ter muita organização. Hoje eu trabalho com planilhas, inclusive como a gente fez uma consultoria financeira com o Sebrae, eles nos passaram uma planilha e hoje a gente utiliza ela para diferenciar, porque hoje existe um preço de venda, mas existe o custo real desse produto, né? Então a gente já faz toda essa separação quando faz a anotação nessa planilha do produto que foi vendido, da quantidade de pares que foram vendidas ali e de quanto ele efetivamente nos custou e de quanto a gente está recebendo de lucro daquele produto, para que a gente consiga fechar. Então a gente tem uma planilha onde eu faço toda essa anotação do que entra, do que sai aqui. Cada produto tem o seu tempo de produção. Ou seja, a borracha tem um tempo de produção, as tiras têm um tempo de produção, o tecido que ele vem com um termocolante, ele também tem seu tempo de produção. O armazenamento dos chinelos, ele é por muito pouco tempo, porque na verdade nós somos uma empresa de personalizados, então nós não temos nada à pronta entrega. O que nós temos no nosso espaço de atendimento são nossas amostras, né? Por quê? Porque a gente faz o chinelo de acordo com o evento ou com o tipo de empresa que deseja aquele tipo de chinelo, né? Então, o que nós armazenamos com o período de produção são os chinelos em brancos, e eles são armazenados em prateleiras só durante aquela semana, né? Então, a gente faz a produção das numerações dos chinelos em branco, né? A gente faz a produção deles e já logo em seguida estampa e logo em seguida eles vão para a colocação de tiras. Então o armazenamento do chinelo em si é por muito pouco tempo, de mais ou menos uma semana no máximo. Hoje nós não temos um mínimo de pedido. Se a pessoa quiser pedir um par, ela consegue comprar com a gente. Nós temos faixas de preço. Então, de 1 a 5 pares, ela vai ter uma faixa de preço. De 10 a 15 pares, ela vai ter outra faixa de preço. E assim vai. Hoje, o nosso menor valor é para qualquer pedido acima de 100 pares, é o menor valor que a gente atinge. Então, se a pessoa pedir 500, é o mesmo preço de 100. Então, não tem essa variação. Mas a gente consegue atender a quantidade que ela quiser. A produção é muito simples, né? Existe a chegada da borracha, né? A borracha vai chegar umas placas de borracha, né, bem grandes, e a gente vai fazer o corte de acordo com a numeração, né? Então vão ser cortadas em tiras, essas placas em tiras de acordo com as numerações. Depois dessas tiras vai ser cortado o tecido com o termocolante e depois essas placas com o tecido vai para a prensa térmica, né? Então esse tecido vai ser termofundido na borracha. Depois disso são cortados os pares, né? E depois disso a estampagem, né? A impressão, isso a arte tem que ser feita anteriormente, com certeza, né? Aí vai a estampagem, frisar, que é fazer o batentezinho para o chinelinho encaixar na borracha, e a colocação de tiras, né? E aí, por último, prender os pares com a nossa tag, nossos travanéis, embalar e mandar. Hoje nossa principal ferramenta de divulgação é o Google Ads, tá? A gente está presente no Google Ads. Também temos o Instagram que tem uma presença, e a gente faz muito evento como feiras de noiva, que nos divulgam, e o boca a boca, a maior parte é boca a boca, na verdade, assim. E nós também temos algumas buscas ativas, como a gente pega meses e fala assim, nossa, vamos entrar em contato com todas as escolas de Taguatinga, nós vamos entrar em contato com todos os clubes, e assim a gente vai pegando meses e fazendo essa busca ativa de mostrar o nosso produto. Cada produto tem o seu tempo de produção.
Ou seja, a borracha tem um tempo de produção, as tiras têm um tempo de produção, o tecido que ele vem com um termocolante, ele também tem seu tempo de produção. Então a gente faz isso baseado nos pedidos que a gente tem para frente, né? Geralmente um mês e meio que a gente se programa aí para ter para frente. As tiras são feitas de 15 em 15 dias, porque os contratos são fechados diariamente, né? Então a cor das tiras, a quantidade por numeração, isso é diariamente. Então eu faço esse pedido de 15 em 15 dias, eles me pedem um prazo mínimo de 6 dias úteis para produção. Então aí é meio chegando um para frente, entendeu? Existem alguns materiais como as nossas embalagens que a gente consegue encontrar pronta entrega no mercado local, né? Por exemplo, as transparentes, a fita, são coisas que a gente encontra aqui mesmo em Taguatinga, a gente vai e compra, mas os saquinhos personalizados, ecobags, as necessaires, nós temos que pedir de fornecedores, às vezes na internet, né? E a gente pede em grande quantidade de acordo com todos os pedidos para frente. Independente da quantidade, a gente pede esse prazo de 20 dias úteis. Se o cliente fizer questão de que tenha uma tira diferente, porque essa geralmente a nossa maior limitante. A não ser que a pessoa chegue com um pedido de 4.000 pares que a gente não tenha um estoque de borracha para atender prontamente, mas nada que a gente não consiga resolver num prazo de 20 dias úteis. Por isso que a gente achou esse prazo o prazo excelente pra gente, porque a gente consegue, se a pessoa chegar assim, eu preciso de 10.000 pares, vocês têm como me atender? A gente vai se virar e a gente tem como, entendeu? Dentro desse prazo de 20 dias úteis, se ela respeitar esse prazo, sim. Claro que chegam pedidos de urgência, que a gente consegue, mas muitas vezes a gente faz de tudo para encaixar de um dia para o outro, até 100 pares a gente consegue até fazer de um dia para o outro, né? Mas esse tempo para que ela possa ter a escolha e tudo, porque é uma questão assim de a arte é o mesmo tempo de produção, independente da quantidade, porque geralmente é uma arte só por pedido, né? A gente coloca até duas porque às vezes fazem essa diferenciação entre masculino e feminino, querem uma arte diferente. Mas a arte demora o mesmo tanto de tempo. A quantidade ela influencia, sim, né? Um par a gente faz em 10 minutos, né? 500 a gente precisa de 2 dias, então vai influenciar, sim, né? Meu conselho para você que quer empreender é estude. Estude, se prepare, se organize e se alie a pessoas que têm o conhecimento que você não tem. Meu conselho para quem quer começar a empreender é não desista, porque vão ter milhões de ocasiões onde você vai ter vontade de desistir, porque a verdade é que a gente vive apagando incêndio, mas é também o que nos motiva. Então, tenha coragem de continuar, de persistir no seu sonho e se planeje, estude bastante e se organize. Esse é o principal conselho também, a organização.